hoje, que é o capítulo 9, a gente vai falar sobre os grupos alimentares básicos e o subtítulo desse capítulo é ou o muito do que você aprendeu errado sobre diabetes. Então ele já começa falando isso, né? Falando que muita coisa que a gente aprendeu está errada. Então ele esclarece alguns pontos muito interessantes aqui nessa parte do livro. E eu vou falar as coisas que eu achei mais importante aqui do livro, né? Então, lembrando, gente, eu não sou médica, eu não sou da área da saúde, eu sou diabética tipo 1 desde 2014 e eu estudo muito isso para tratar da minha doença, né? Para dar o melhor para o meu tratamento. E graças a esse protocolo que eu consegui entrar em remissão, né? Uma das coisas que eu fiz que fez com que eu entrasse em remissão foi exatamente esse protocolo. Inclusive hoje, gente, eu fiz exame de sangue, eu tô ansiosa pra ver, né, meu peptídeo C, se aumentou, se não aumentou. Quando sair o exame eu mostro pra vocês aqui, eu falo pra vocês como que tá a minha função, né, a minha produção de insulina pelo meu pâncreas. Vamos torcer pra que tenha aumentado um pouquinho. Apesar de que faz pouco tempo, né, que eu fiz o último exame que eu fiz, acho que foi em novembro, então, sei lá, tem pouquíssimos meses, né. Mas, quem sabe, quando sair o exame eu falo se aumentou ou se não aumentou pra vocês. Bem, olá todo mundo que tá aí, tem um pessoal aí que já é assíduo nas lives, né? Sejam bem-vindos, quem os novos aí também. Bem, e então vamos falar sobre esses alimentos. O Dr. Bernstein fala sobre os alimentos? Primeiro, ele fala que a gente tem que saber quais são os alimentos que podem afetar o açúcar no nosso sangue, que podem afetar a nossa glicemia. E ele fala que a gente tem um conhecimento no macro, né? Então, quais tipos de alimento que fazem a glicemia subir, mas existem especificações em cada paciente. Lembra que eu falei sobre isso na última live, sobre o tratamento? Que ele evidencia muito isso no livro, né? Que cada pessoa é única, então cada tratamento vai ser personalizado da mesma forma nos alimentos. Então, o alimento ele age de maneira geral igual em todo mundo, mas a gente tem que testar. Então, a nossa dieta ela tem que ter muito teste até a gente encontrar um ajuste perfeito para que realmente funcione para o nosso corpo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma conhecida aí no WhatsApp e ela comentou comigo que a carne de vaca faz subir a glicemia do filho dela à noite, mais do que outras proteínas. Então, achei bem interessante ela comentar isso. Então, é isso que a gente tem que ter, conhecimento do nosso corpo para saber escolher o que vai funcionar melhor para manter a nossa glicemia estável. E é isso que ele fala, que a gente tem que fazer então a tentativa e erro. E aí ele fala, né, que existem 3 categorias principais de fonte de energia e calorias no nosso corpo. Quais são essas fontes? É a proteína, a gordura e o carboidrato. E o álcool também, né, que depois ele vai falar um pouquinho sobre o álcool. Então, nesse capítulo, ele vai explicar qual é a função da proteína, qual é a função da gordura e qual é a função do carboidrato para o diabético. Não só para o diabético, né? Para a pessoa em geral e como que o diabético deve lidar com esses macronutrientes, com essas categorias de alimento. Então, ele comenta assim, né? Olha o que ele fala no início. Raramente, os alimentos de um desses grupos contém apenas um tipo de nutriente. Os alimentos proteicos frequentemente contêm gordura. Alimentos com carboidrato frequentemente contêm alguma proteína e alguma gordura. Os alimentos comuns, que são praticamente 100% gordura, são os óleos, manteigas, alguns tipos de margarina e banha de porco. Então é muito raro um alimento ter só gordura, só carboidrato ou só proteína. Tudo está mais ou menos misturado, a não ser esses óleos, né, gorduras que a gente usa, que são conhecidos. Então a gente precisa saber como que esses alimentos afetam a nossa glicemia. Vocês sabem como que o carboidrato afeta a glicemia de vocês? Como que a proteína afeta a glicemia de vocês? E como que a gordura afeta a glicemia de vocês? Isso é importante do diabético saber na hora que ele vai escolher o que ele vai comer. Então ele fala o seguinte: se você é um diabético de longa data e tem seguido os ensinamentos padrões da sociedade de diabetes, no caso ele fala dos Estados Unidos, né, porque ele está lá, mas a gente poderia usar como aqui do Brasil, né? Então, se você é diabético de longa data e tem seguido os ensinamentos padrão da Associação Brasileira de Diabetes por anos,
você verá que muito do que está prestes a ler está radicalmente em desacordo com as diretrizes alimentares que são dadas por eles. E por boas razões, você aprenderá em breve. Então, ele já volta aqui a dar a alfinetada que ele sempre dá, né? O Dr. Bernstein sempre dá uma alfinetada na Associação Americana de Diabetes. E a gente poderia, sim, também trazer essa mesma realidade aqui para o Brasil. Então, ele fala o seguinte: quando comemos, o processo digestivo divide os 3 principais grupos de alimentos em blocos de construção. Esses blocos de construção são, então, absorvidos pela corrente sanguínea e remontados nos vários produtos que nosso corpo precisa para funcionar. Então, a gente come e o nosso corpo vai pegar, então, o que contém esse alimento e vai transformar em produtos que o nosso corpo precisa. Então, vai pegar as proteínas, transformar em aminoácido, vai pegar o carboidrato, transformar em açúcar. Então, o corpo vai fazer esse processo para que tudo funcione. E aí, ele, então, vai explicar como que funciona, então, cada um desses alimentos. Então, desses grupos de alimentos. Começando pela proteína, que é muito importante para o diabético. Ele fala o seguinte, ó: a proteína se tornará a parte mais importante se você quiser controlar o açúcar no seu sangue. A proteína, então, é o mais importante. É a parte mais importante para quem quer controlar o açúcar no sangue. E ele fala, ó, através da através da digestão, as proteínas são decompostas por enzimas no trato digestivo e seus componentes de aminoácidos. Então, as proteínas, elas são transformadas em aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser remontados não apenas nos músculos, nervos e órgãos vitais, mas também em hormônios, enzimas e neuroquímicos. Eles também podem ser convertidos em glicose, mas muito devagar e ineficientemente. Ai, meu Deus, caiu tudo aqui. Voltei. Ops. Deixa eu voltar aqui. Desculpa aí, gente, caiu meu apoio aqui do celular. Então, vamos lá. Então, o que a gente estava falando? A proteína, ela vai ser parte dessa proteína, ela vai ser convertida em glicose. Então, um dos mitos que ronda, né, o diabetes é que a gente precisa de açúcar e de carboidrato para gerar energia. E não é verdade. A proteína, ela é parte convertida em glicose. Vocês sabem quantos % da proteína é convertida em glicose no nosso corpo? Alguém sabe? Então, ele fala que a proteína e o carboidrato são as 2 fontes alimentares de açúcar no nosso sangue. Então, o que faz subir a nossa glicemia? Principalmente o açúcar e a proteína. Por isso que lá na frente, depois, ele ensina a contar a proteína. Ensina como calcular a quantidade de insulina que a gente tem que tomar a partir da proteína que a gente come. Alguém consegue perceber aí a mudança de glicemia por causa da proteína? Eu consigo, né? Se comer um churrasco, por exemplo, costuma alterar a minha glicemia. E aí ele fala que os alimentos proteicos, né, são principalmente de fonte de animais. Então, a principal fonte de proteína que a gente tem são os animais. Carne de gado, de porco, peixe, carne de aves. E esses alimentos, quando a gente consome um bife, por exemplo, um bife de 100 gramas, só 20 gramas daquele bife realmente é proteína. O resto é gordura, água, fibra, né? Então, cartilagem. Então, apenas parte daquele animal que a gente está comendo é proteína. E existem outras fontes de proteínas também, né? Como o feijão, só que são fontes menores. A maior fonte de proteína que a gente pode consumir é a carne. Então, ele fala o seguinte, ó, nosso fígado, e em menor grau nosso rim e intestino, instruído pelo hormônio glucagon, pode transformar muito lentamente esses 20% de glicose, esses 20% de proteína, em até 36% de glicose. Então, se a nossa glicemia abaixa,
o nosso fígado, ele transforma a proteína, até 36% dessa proteína que a gente digeriu, em glicose. Então, por isso que a gente que é diabético, mesmo se a gente não comer açúcar, um dos motivos que ainda assim nossa glicemia sobe é porque o corpo ele pode fazer esse processo através do glucagon. Então, sim, a proteína ela é transformada em glicose. Até 36% da proteína que nós consumimos é transformada em glicose. Vocês sabiam disso? E aí que ele fala, né? Que o grande diferencial é que carboidratos e gorduras não podem ser transformadas em proteína, mas proteína pode ser transformado em açúcar. Ou seja, proteína também é fonte de energia, também é fonte de glicose e também faz subir a nossa glicemia. Então, por isso que a proteína ela vai ser algo muito importante no nosso tratamento. A parte mais importante. Por quê? Porque ela é consumida de forma muito lenta. Então vai ser mais fácil da gente que é diabético e toma insulina, principalmente, o diabético tipo 2 também, mas principalmente o diabético tipo 1, ele vai se beneficiar muito com isso. Por quê? Porque lembra lá do processo das fases da liberação de insulina pelo pâncreas? Não tem como imitar a fase 1. Então a gente imita a fase 2, que o corpo faz para consumir o carboidrato, para consumir o açúcar no sangue. Então, quando a gente consome proteína, a gente consegue imitar a fase 2 e consegue ter um controle glicêmico muito maior do que se a gente estivesse consumindo açúcar ou carboidrato. Estão me acompanhando aí, gente? Estão conseguindo entender qual é o lance da proteína? Ninguém falou nada até agora. Não sei se vocês estão entendendo. Oi, Zelma. A Zelma entrou agora. A Zelma sempre me manda mensagem. Então, resumindo, a proteína, ela é sim transformada em glicose, só que ela é consumida pelo corpo de uma forma muito lenta. Então, nós diabéticos podemos nos beneficiar disso, porque fica mais fácil nós conseguirmos cobrir essa glicose no sangue proveniente da proteína do que proveniente do açúcar e do carboidrato. Ixi, gente, meu negócio aqui tá... Tem que trocar meu apoio aqui que tá caindo. Aí. E aí ele vai falar sobre uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte, que é a questão dos problemas renais. Porque existe um mito de que quando a gente consome muita proteína, a gente vai ter problema renal. E ele fala, né? Olha o que ele fala. Níveis elevados de proteína na dieta não causam doença renal. Nem diabéticos, nem qualquer outra pessoa. São os altos níveis de açúcar no sangue que são exclusivos do diabetes e que, em grau muito menor, os altos níveis de insulina necessário para cobrir altos níveis de carboidratos causam hipertensão e é esse excesso de carboidrato e esse excesso de insulina que causa as complicações renais. Então, é um mito achar que o consumo de proteína que gera complicação renal. E ele dá vários argumentos, né? Ele mostra, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados que consomem mais carne, eles não têm um número maior de problema renal do que os estados que consomem menos carne. E sobre isso, gente, sobre esse tema de hoje, eu indico demais que vocês vejam o site do Dr. Souto, do Dr. Carlos Souto. Ele tem, gente, um monte de artigo científico. Ele explica os artigos científicos que corroboram com essa mentalidade aqui. Primeiro, essa de que proteína não causa problema renal. Isso é um mito. Segundo, que a gente vai falar daqui a pouco, que gordura, o alto consumo de gordura não é um problema. Na verdade, o problema é o alto consumo de carboidrato. Existem hoje vários artigos científicos que corroboram com esse pensamento aqui. O Dr. Bernstein fala de vários artigos no livro e eu indico que o material em português que eu conheço, que é mais completo em relação a isso, é o blog do Dr. Souto. Depois eu vou botar lá nos meus stories para quem quiser acessar, para quem não conhece ainda. Quando eu comecei a ler o livro do Dr. Bernstein, eu lia junto, né? O blog do Dr. Souto e o livro do Dr. Bernstein. E eu sei que o Dr. Souto, ele tem um curso sobre diabetes, que eu nunca fiz esse curso, mas deve ser maravilhoso, porque ele realmente tem muito conhecimento e é incrível.
tem uma didática muito boa, eu gosto de assistir as lives, né, as entrevistas dele. Recomendo que vocês acompanhem também o trabalho do Dr. Souto, que é um trabalho muito importante, de investigação científica mesmo, disso aqui que a gente está falando. Oi, Yara! A Yara entrou aí também. Então, é um mito que proteína causa problema renal. Não caiam nessa falácia aí, porque muitos médicos estão desatualizados e continuam repetindo isso, sem realmente, e nutricionistas também, né, sem conhecer o que tem de melhor. E, gente, indico também, novamente, aquele documentário Netflix, a Pílula Mágica, vou botar nos meus stories lá também, que esse documentário fala um pouco sobre isso aqui que a gente vai estar comentando hoje. Vamos lá. Próximo grupo alimentar que ele citou lá no início, né? Que também vai ser muito importante para o diabético. A gordura. Eita, que esse negócio da gordura, gente, é uma grande polêmica, né? Porque lá nesse documentário da Pílula Mágica mostra historicamente de onde que veio o mito da gordura. Lá no documentário eles falam, né? Eu não investiguei a fundo isso, eu vou repetir o que está lá. Eles falam que teve um presidente americano, não lembro qual foi agora, que morreu de problema cardíaco. E foi nesse momento que eles começaram a investigar e um médico falou que o problema cardíaco era proveniente do alto consumo de gordura. E foi dessa mentalidade, desse fato histórico, que surgiu toda essa lavagem cerebral que fizeram na gente, de que alimentos com alto índice de gordura são alimentos ruins para a nossa saúde. Mas isso é outro mito. A gordura animal, a gordura natural, ela não é o que causa o grande problema cardíaco. Tem vários estudos que mostram isso. Lá no blog do Dr. Souto vocês vão ver isso. No livro do Dr. Bernstein ele dá vários exemplos científicos, né, vários estudos que já existem em relação a isso. Então, realmente, isso é um grande mito que a gente vive. Tem um livro também, né? Acho que é O Medo da Gordura, alguma coisa assim, que também fala sobre isso. Então, a gente não precisa ter medo da gordura. Muito pelo contrário, a gordura ela é muito importante para o nosso corpo e ela vai ser um aliado muito importante para o diabético. Vamos ver o que o Dr. Bernstein fala sobre a gordura. Então, ele fala, né, que lá nos Estados Unidos, a Associação Americana de Diabetes, ela indica... Americana não, né? A Associação Geral de Nutrição indica que ninguém consuma mais do que 30% de gordura no seu dia. Então, de toda a sua alimentação, o máximo de gordura que a gente pode comer seria 35%. Isso é a recomendação oficial. Só que isso, gente, é uma falácia. Aí ele fala assim, ó, a falácia que comer gordura vai engordar é tão cientificamente lógico quanto dizer que comer tomate vai te deixar vermelho. Eu achei muito legal essa frase, né? Porque é uma coisa meio que lógica, né? A gente pensa, se eu comer gordura, eu vou ficar mais gordo. Mas não é assim que o nosso corpo funciona. O nosso corpo não funciona desse jeito, não é tão simples assim. Então, isso é uma falácia. Eu gostei desse exemplo que ele deu. É a mesma coisa a gente pensar, eu vou comer muito tomate, então eu vou ficar vermelho. Não é assim que o nosso corpo funciona. E a gordura é a mesma coisa. Então, ele fala o seguinte, ele dá vários exemplos, né, na história, exemplos de que, na verdade, é o alto consumo de carboidrato que está tornando as pessoas obesas. As pessoas estão consumindo menos gordura. Existem vários estudos que mostram isso. Aliás, né, gente, surgiu uma grande indústria dos alimentos light, dos alimentos com pouca gordura, zero gordura. Existe uma grande indústria para fazer isso e no lugar da gordura eles colocaram o quê? Carboidrato. Só que o que ninguém fala? Que o carboidrato que você não vai usar no seu corpo, ele vai virar gordura. E gordura ruim. Então, na realidade, o carboidrato em excesso ele também vai virar gordura. E o que causa realmente os problemas de saúde, hipertensão e diabetes, não é o alto consumo de gordura, é o alto consumo de carboidrato. Até porque, se fosse assim, os níveis de hipertensão, os níveis de diabetes no mundo teriam diminuído. Por quê? Porque as pessoas estão comendo menos gordura. Gerou esse grande problema midiático da gordura, as pessoas passaram a consumir realmente menos gordura, só que os números não diminuíram em relação às doenças causadas por obesidade. Não diminuiu o número de diabéticos, não diminuiu o número de hipertensos. Muito pelo contrário, isso foi aumentar.
Gente, vocês estão escutando esse barulho? É o vento. Vou fechar aqui. Ah, eu fiz foi abrir minha janela. Socorro! Deixa eu fechar aqui. É o vento. Não consigo fechar. Mas o barulho é bom, eu gosto. Vocês gostam desse barulho de vento? Ah, uma coisa que eu anotei aqui pra falar pra vocês, né? Olha só o que ele fala, que legal. Se você pensar um pouco, faz todo sentido. Se um fazendeiro quer engordar seus porcos e suas vacas, qual que é o alimento que ele dá para os porcos e para as vacas? É carne? É gordura? É ovo? Não. Ele dá o quê? Grãos. Tem um documentário no Netflix chamado Dieta dos Gladiadores. Não sei se vocês já viram. É um documentário feito para promover o vegetarianismo. E esse documentário, ele fala, né, que os gladiadores, eles eram vegetarianos. E eles eram mesmo. Mas sabe por que eles eram vegetarianos? Porque os gladiadores, eles tinham que ser gordos. Aquela imagem do filme do Russell Crowe, né, do gladiador, os gladiadores eram aqueles caras com tanquinho, sarado. Isso é um mito. Os gladiadores, eles eram gordos, eles não eram magros. Por quê? Porque na batalha é mais benéfico ser gordo, porque quando passa uma faca, não vai atingir seu órgão vital, vai atingir primeiro sua gordura. É até uma forma de defesa deles na luta. Então, tem essa falácia lá nesse documentário. Inclusive, tem um podcast do Dr. Souto falando sobre isso, muito legal, que ele fez junto com o Rodrigo Polesso, do Tribo Forte, que é muito legal, que ele fala sobre as falácias desse documentário, que foi feito para promover o vegetarianismo. E uma das coisas que o Dr. Bernstein fala no livro é que os vegetarianos, eles não são mais magros, menos obesos do que quem consome carne. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma dieta saudável não significa uma dieta sem carne. Então, é importante a gente saber dessas falácias para a gente não cair nesses mitos que, ainda bem, estão caindo, né? Esses mitos estão morrendo graças ao trabalho de muitos profissionais, como o Dr. Soutro, o Rodrigo Bomeni, a doutora Janaína, né? Tantos médicos, o Dr. Bernstein, que ajudam a gente e trazem informação pra gente de que isso não é uma realidade. E é importante a gente entender qual é a relação entre a gordura e a insulina, porque tem uma relação muito íntima. A insulina, ela é o principal hormônio construtor de gordura. Então, a insulina, ela é anabolizante, né? Ela que constrói a gordura do nosso corpo. Ops. Tá difícil aqui hoje, hein, gente? Várias coisas acontecendo. Vamos lá, vamos ver se agora vai ficar. Então, a gordura, a insulina, ela é o principal construtor de gordura. Por isso que uma pessoa, quando ela é obesa, ela tá com resistência à insulina, entrando no diabetes tipo 2, ela vai ficando mais obesa ainda, porque ela vai produzindo mais insulina ainda e vai virando mais gordura e vai virando um ciclo vicioso, maluco, que a pessoa não sai nunca mais. Então, é muito importante a gente entender como funciona, porque, na verdade, o problema não é o alto consumo de gordura, o problema é a autoprodução de insulina. Ou, no caso do diabético tipo 1, ter que tomar muita insulina. Então, o diabético tipo 1 que toma muita insulina, ele vai engordar. Não porque a insulina engorda, mas é porque ele tá comendo muito carboidrato e por isso ele vai precisar de muita insulina, ele vai ter ele vai ter resistência à insulina, vai ter que começar a tomar cada vez mais insulina, ou seja, ele vai cada vez mais armazenar mais gordura no corpo, vai ficar mais obeso, vai entrar nesse ciclo vicioso também e não vai conseguir ter um bom controle glicêmico. E ele fala assim, a gordura é convertida em açúcar no sangue e em seguida, com a ajuda da insulina, em gordura pelas células adiposas. Então, essa gordura, quando convertida em açúcar, depois a insulina vai transformar ela em célula adiposa, na gordurinha que a gente não quer ter. Ou seja, a gordura é armazenada e convertida em outros compostos. E aí ele vai falar sobre o triglicerídeos, né, que é um fator que a gente sempre está olhando lá nos nossos exames. Que ele fala assim, o triglicerídeos é a forma de armazenamento de gordura na corrente sanguínea, a qualquer momento será determinada pela sua hereditariedade, seu nível de exercício, níveis de açúcar no sangue, sua dieta, sua proporção de gordura visceral ou abdominal,
em relação à sua massa magra, ou seja, seus músculos, e especialmente no seu consumo de carboidrato. Então, o que vai influenciar no seu triglicerídeos, né? Que é a forma de gordura que fica lá no nosso sangue. São esses pontos aqui: hereditariedade, exercício físico, açúcar no sangue, né? O nível da sua glicemia, a sua dieta, a sua gordura visceral em relação à sua massa corporal magra e especialmente no consumo de carboidrato. Então, é isso que vai influenciar o seu triglicerídeos. Não é o consumo exagerado de gordura que vai aumentar seu triglicerídeos. Isso, claro, né, gente? Se for muito excessivo, pode até aumentar, mas o principal é o consumo de carboidrato. Olha, a Carol entrou. Oi, Carol! Então, ele falou, os altos níveis de triglicerídeos não são apenas uma causa direta da resistência à insulina, mas eles também contribuem com depósitos de gorduras nas paredes dos vasos sanguíneos. Então, as famosas placas de gordura que vão formando no nosso sangue, que acomete muitos diabéticos, é causado pelo alto nível de triglicerídeos. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque isso realmente vai causar um problema na saúde. Só que isso não é causado pela gordura, a Carol tá falando aí, não é causado pelo consumo de ovo, é causado pelo alto consumo de carboidrato. Aí ele fala o seguinte, ó. A coisa mais importante a ser observada aqui é que a resistência à insulina, bem como outros fatores de riscos para complicações diabéticas, pode ser invertida comendo menos carboidrato, normalizando o açúcar no sangue e emagrecendo. E que a gente vai discutir isso depois. Em outro capítulo a gente vai falar sobre isso. Então, a melhor forma de você diminuir o seu triglicerídeos, se ele estiver alto, é diminuindo o consumo de carboidrato para diminuir a resistência à insulina. Ou seja, também fazendo exercício físico. E uma coisa importante que ele fala aqui, né? Na live passada, que a gente falou sobre o plano de tratamento, ele fala bastante sobre a questão do emagrecimento, que o diabético ele precisa emagrecer. Por quê? Porque quando você está acima do peso, você vai produzir mais insulina, você vai ter mais resistência à insulina. Então, é importante que você tente manter o peso normal, não esteja acima do peso, porque senão você vai entrar nesse ciclo vicioso da resistência à insulina. E aí você vai precisar de mais insulina e você não vai conseguir controlar bem o seu diabetes. Aí ele comenta aqui, ó. A gordura na dieta não pode ser convertida em açúcar no sangue e, portanto, não causa níveis séricos de insulina ou requisitos para um aumento de insulina injetada. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente não vai precisar cobrir a gordura. A gordura ela não vai fazer aumento de glicemia. A gordura ela vai ajudar a que o carboidrato e a proteína seja consumida de uma forma mais lenta, mas ela não vai fazer alteração da nossa glicemia. Então ele fala que, inclusive, a gente pode usar isso a nosso favor. Por isso que na salada, por exemplo, é interessante a gente usar um bom um grau alto de azeite, por exemplo, ou de outras gorduras. Por quê? Porque essa gordura que a gente está colocando lá na nossa salada, no nosso carboidrato de índice glicêmico baixo, ela vai ajudar o carboidrato a ser consumido de uma forma mais lenta. Então, pode ser até um fator que vai nos ajudar a controlar a nossa glicemia. Aí ele dá um exemplo bem legal, ó, é o que ele fala. Digamos que você vai comer um bife de 30 gramas sem carboidrato. Isso não vai exigir muita insulina para manter o açúcar estável. E o nível mais baixo de insulina fará com que apenas uma quantidade de gordura seja armazenada. Agora, considere o que aconteceria se você come uma sobremesa sem gordura e rica em carboidrato, com exatamente o mesmo número de calorias que aquele bife. Então, o bife, que ele falou aqui, né, é de 30 gramas. Se a gente come ele sem acompanhamento, a gente não vai precisar de muita insulina para cobrir o pico de glicemia que vai ter. Agora, se a gente come uma sobremesa dessas lights, né, sem gordura e rica em carboidrato, o que vai acontecer? O nosso nível de insulina vai aumentar, se for o diabético tipo 2 ou o diabético tipo 1. Vai ter que aplicar muita insulina para conseguir cobrir o pico do açúcar, do carboidrato. E aí, a insulina, que é esse hormônio responsável por armazenar gordura, vai fazer com que você fique mais gordo, mais resistente à insulina
e aí você vai entrar nesse ciclo vicioso. Aí ele fala, ó, curiosamente, comer gordura com carboidrato pode realmente retardar a digestão de carboidrato. Portanto, o aumento do nível de açúcar no sangue pode ser mais lento. Aquilo que eu comentei na salada, né? E aí ele fala uma coisa muito importante, que a gordura, ela é necessária para a sobrevivência. Parte do nosso cérebro é construído a partir da gordura, a partir de ácidos graxos. Então, a gordura ela é muito importante para o nosso organismo, ela é essencial para o nosso organismo. Então, ele fala que sem os ácidos graxos essenciais, como os aminoácidos essenciais, que não podem ser fabricados pelo corpo, que a gente consome, sem esses nutrientes, nós morreríamos. Então, é um mito que diabéticos que têm perfil lipídicos anormais porque comem mais gordura, porque são diabéticos. Então, isso é um mito. Os perfis lipídicos alterados, né, o colesterol alterado, não é causado pelo alto consumo de gordura, e sim pelo alto consumo de carboidrato. Aí ele fala assim, ó, da mesma forma, pensava-se que a gordura da dieta causava todas as complicações do diabetes. Por muitos anos, isso foi considerado um evangelho pela maioria dos médicos da comunidade. Na verdade, o alto perfil lipídico em muitos diabéticos com glicemia não controlada não tem nada a ver com a gordura que consome. A maioria dos diabéticos consome muito pouca gordura, porque eles foram ensinados a temer a gordura, né? Então, o colesterol alterado são sintomas. O colesterol alterado não é um sintoma de excesso de gordura na dieta, mas sim de excesso de açúcar na glicemia. Essa é a real causa de alteração no perfil lipídico, de alteração no colesterol, que muitos diabéticos sofrem. E ele falou aqui, né, que era um evangélico para a maioria dos médicos, e continua sendo para a maioria dos médicos, pelo menos aqui no Brasil é isso que eu vejo. Fala para diminuir o consumo de gordura porque tá com colesterol alterado, sendo que na verdade o que tinha que diminuir era o consumo de carboidratos. E aí, para finalizar essa parte da gordura, ele fala assim: ao contrário do mito popular, a gordura não é um demônio. É a maneira do corpo de armazenar energia e manutenção de órgãos essenciais como o cérebro. Sem ácidos graxos essenciais, seu corpo pararia de funcionar. Bom, a Carol está comentando aqui, o colesterol alterado, comer de 3 em 3 horas, dieta rica em carboidrato com a pirâmide alimentar que tinha base de refinados. Pois é exatamente disso que a gente vai falar agora, do mito do carboidrato. Então, a gente já falou da proteína, já falamos da gordura, agora a gente vai falar do carboidrato, que é esse protagonista desses últimos anos aí nas dietas, né, para quem quer emagrecer, na dieta do diabético, porque realmente esse é o nutriente que mais altera a nossa glicemia e que a gente deveria tomar mais cuidado no nosso tratamento. Alguma pergunta, gente, até o que eu falei? Alguma pergunta sobre a gordura, a proteína? Vocês estão muito caladinhos hoje. Vocês estão tímidos hoje. Como que tá a dieta de vocês? Vocês estão consumindo proteína e gordura? Vocês ainda têm medo da gordura? Eu, particularmente, né, como bastante gordura. Até porque, para não perder peso, porque realmente, com uma dieta restritiva, às vezes a gente perde peso, então eu aumentei um pouquinho o consumo de gordura. Então, vamos lá. Carboidratos. Carol, ele não fala aqui sobre ômega 3, ele vai falar mais na frente. Carboidratos. Qual que é o problema? Por conta desse mito da gordura, o carboidrato se tornou a base da nossa alimentação. Então, pensa bem, qual é a base da nossa alimentação hoje? Arroz, no caso do brasileiro, né? Arroz, feijão, pão, batata e farinha. Bolo, biscoito, bolacha, tortas, salgadinhos. Tudo isso é o quê? Carboidrato. Tudo isso vem lá do amido, da farinha refinada. Então, o carboidrato se tornou a base da nossa alimentação. E aí que está o problema.
E aí ele vai falar, né? Ele dá um argumento muito interessante, que é o argumento da nossa evolução. Os nossos ancestrais, eles não tinham acesso a tanto carboidrato como a gente tem. Eles não tinham acesso à mandioca, aí que alguém está lembrando, né? Eles não tinham acesso a pão, não existia isso. Então, o nosso corpo, na evolução, no processo evolutivo, ele não está preparado para receber essa carga de carboidrato que a gente consome. Então, os nossos antepassados comiam carboidrato? Comiam, mas muito pouco, né? No máximo de fruta, algumas sementes, mas não existia esse grande consumo de carboidrato como a gente consome hoje. Isso veio mais depois da Revolução Industrial. Então, gente, pensando na evolução do corpo humano, a Revolução Industrial foi ontem, historicamente falando. Foi ontem, quando a gente começou a produzir essa quantidade de produto com base na farinha em grande escala. E eu nem vou entrar no mérito da qualidade dessa farinha, hein, gente? Nem vou entrar nesse mérito. Mas, para a história da evolução humana, isso foi ontem. Então, é um argumento muito interessante que eu já vi vários outros pesquisadores usando, inclusive o Dr. Souto, de que o nosso corpo não está preparado para essa carga de carboidrato e realmente não está. E provavelmente esse é um dos motivos que está causando essa epidemia de diabetes, de obesidade, de pressão alta, de todos esses problemas que a gente está vendo aí no mundo. E aí ele vai falar sobre várias falácias, né, em relação ao carboidrato. E uma coisa muito interessante, né, acho que é a maior falácia de todas, que a gente não pode sobreviver sem carboidrato. Isso é um mito. E eu já vi até nutricionista falando isso, só que isso é um mito. Inclusive tem gente que segue a dieta carnívora, que não come nada de carboidrato, come só carne. Tem gente que sobrevive assim. Nós sobreviveríamos sem carboidrato tranquilamente. Sem gordura e sem proteína, difícil. Mas sem carboidrato, sobreviveríamos. Então, não existe carboidrato essencial. Isso é um mito. Não existe carboidrato essencial. E aí ele fala assim, ó. Além disso, aderindo a uma dieta que não contém carboidratos, mas possui altos níveis de gordura e proteína, você reduz seu risco cardíaco, seu perfil, né, de colesterol, diminui o triglicerídeos e tudo mais. Embora você se prive de todos os supostos alimentos divertidos que mais desejamos. Então, sim, vai ter um preço. A gente não vai comer esses alimentos gostosos, né? Bolo, a gente não vai comer mais, mas a gente pode, de vez em quando, substituir com produtos que a gente conhece aí, que também são gostosos, né? E o nosso paladar acostuma também. Aí ele comenta aqui sobre a dieta da Associação Americana de Diabetes. A ADA, ela indica, eu não sei se ainda é assim nos Estados Unidos, ela indica que o consumo do diabético seja 60% carboidrato, 20% proteína e 20% gordura. Em outras palavras, 60% de açúcar, 20% de proteína e 20% de gordura. Gente, isso é completamente irracional. Não faz nenhum sentido você indicar que um diabético consuma 60% de açúcar no seu dia a dia. Isso não faz nenhum sentido. E é isso que o Dr. Bernstein começou a questionar. E aí ele fala o seguinte, ó. O verdadeiro problema alimentar dos diabéticos não é apenas o carboidrato de ação rápida, mas também grandes quantidades de qualquer carboidrato. Em ambos os casos, o resultado é açúcar elevado no sangue, exigindo grandes quantidades de insulina para conseguir controlar a glicemia. Então, isso é muito comum também. Ah, não, eu só como arroz integral, só como pão integral. Gente, não vai adiantar de nada, não vai fazer diferença nenhuma em relação à questão da sua glicemia. Sua glicemia vai subir do mesmo jeito. Não interessa se o carboidrato é consumido lento ou rapidamente. Ele vai causar alteração glicêmica. Ele fala o seguinte, ó. Os carboidratos que ingerimos são principalmente cadeias de moléculas de glicose. Quanto menor a corrente, mais doce o sabor. Algumas cadeias são mais longas e mais complicadas. Daí que vem esse termo de carboidrato simples e carboidrato complexo, que hoje já até saiu de moda, mas antigamente o pessoal falava muito disso, né? Então, ele fala que não faz diferença. Se o carboidrato é simples ou complexo, vai fazer alteração no sangue de qualquer jeito. Aí ele fala, com várias exceções importantes, carboidratos ou alimentos derivados principalmente de fontes vegetais que são amidos, grãos e frutas, têm o mesmo efeito final
na glicemia que o açúcar de mesa. Então, alguns alimentos, eles vão causar uma alteração glicêmica igual a de um açúcar. Vocês que são diabéticos e que fazem um controle glicêmico sabem disso. Eu, por exemplo, tenho um alimento que para mim é veneno, é polvilho, que é da mandioca, né? Então, para mim, comer um pão de queijo faz mais mal que comer um chocolate. Comer uma tapioca, para mim, é a morte, porque me causa uma alteração glicêmica, um pico glicêmico gigantesco. E a gente percebe isso. Às vezes maior até do que se a gente comesse alguma coisa com açúcar. Então, realmente, a gente sabe que na prática é assim. E aí, sobre as frutas, né, que é uma polêmica também do protocolo dele. Olha o que ele fala. Maltose e frutose, que são os açúcares, né, da fruta, são mais lentos do que a sacarose do açúcar normal, o açúcar de cana, né? Mas causarão o mesmo aumento no açúcar no sangue. Pode ser a diferença entre a elevação quase instantânea e a elevação em 2 horas, mas a elevação ainda é alta e ainda é necessária muita insulina para alinhá-la. Então, não interessa, o açúcar da fruta também vai causar alteração glicêmica. Pode ser que seja daqui 2 horas e não daqui meia hora, que nem o açúcar do carboidrato comum, né, das farinhas, mas ele também vai causar alteração glicêmica. E ele até fala aqui que ele está desde 1970 sem comer fruta. E ele não tem nenhuma anemia, nenhuma deficiência. Então, quem fica preocupado com isso, né, ele é um exemplo. Desde 1970, ele não come fruta. E tá tudo bem com ele. Então, ele fala assim, ó. Alguns vegetais de plantas inteiras, ou seja, aqueles que vêm principalmente de caules e folhas, são importantes para diabéticos e não diabéticos, porque contêm quantidades consideráveis de vitaminas, minerais e outros nutrientes. Então, a gente pode repor esses nutrientes que teriam na fruta nesses alimentos, nos vegetais de baixo índice glicêmico. A gente não precisa de fruta para a gente conseguir suprir todas as necessidades do nosso corpo. Aliás, lá na frente ele vai falar que fazendo essa plano alimentar dele, o único suplemento que você vai precisar, provavelmente, é de vitamina D. Ele fala que a única coisa é a vitamina D. O resto tudo você consegue através dos alimentos. Olha que interessante. Como observado anteriormente, a maioria dos americanos obesos está acima do peso. Não por causa da dieta com menos gordura, mas por causa do excesso do carboidrato. Grande parte dessa obesidade é causada por ficar toda hora comendo salgadinhos ricos em carboidratos ou junk food, ou mesmo um suposto alimento saudável como pão integral, massa integral, essas coisas aí que já tiveram na moda. Uma coisa, gente, que eu não entendo de onde foi que surgiu isso aqui no Brasil, né? Teve uma onda de que tapioca era um alimento saudável. Acho que é porque não tinha glúten, né? Na época do medo do glúten. Aí o pessoal começou a comer tapioca. Gente, como pode, né? Tapioca é açúcar puro. Não tem nada de fitness em tapioca. Aí o pessoal tira, assim, umas coisas sem muita base científica, né? Sem compreender como funciona o corpo. Por isso que é importante isso aqui que a gente está fazendo agora. Você entender o seu corpo, você entender como os nutrientes agem no corpo, para você saber fazer escolhas conscientes e não cair nessas modinhas. Muita gente acha que low carb é modinha, mas não é. Tudo bem que tá na moda agora. Mas, olha só, o Dr. Bernstein tá falando isso há eras. Quantos anos que ele tá falando isso? Então, existe uma base para isso. Existem modas que são só moda mesmo, para vender alguma coisa. Existem modas que têm realmente um fundamento. E é até bom, né? A low carb tá na moda, que o pessoal melhora aí a saúde. E tem fundamento, como a gente tá vendo aqui. E eu achei interessante que ele falou uma coisa que eu não lembrava, né, de quando eu li a primeira vez, que ele falava assim, que tem gente que tem um desejo avassalador de comer carboidrato e que não está relacionado com a fome. E ele fala que isso pode ser um problema hereditário e que normalmente esse problema genético, né, de ter um desejo muito alto por carboidrato, tem a ver com essa predisposição genética de resistência à insulina, que vai provocar o diabetes tipo 2. Então, normalmente, quem já tem predisposição de ter diabetes, já tem um desejo exagerado de comer carboidrato. E é aí que ele fala que esse desejo ele pode ser reduzido se a gente diminui o carboidrato da dieta. E aí ele fala uma coisa interessante, né?
que ele até teve dúvida no início dessa construção, né, desse tratamento que ele estava criando, que é a questão de você comer carboidratos de baixo índice glicêmico, legumes com baixo carboidrato. E ele fala que é sim importante a gente consumir por causa dos fitoquímicos. Então, existem esses fitoquímicos em alguns nutrientes, né, alguns carboidratos de baixo índice glicêmico que são importantes para a nossa saúde e por isso que eles estão incluídos dentro do plano alimentar dele. Então, é importante sim esses alimentos. Então, como vocês podem ver, não existe carboidrato essencial. O único carboidrato que ele fala que é importante da gente comer são esses carboidratos de baixo índice glicêmico, que ele vai falar mais na frente, né? Como brócolis, tomate, pimentão vermelho. Isso vai ser o tema aí dos próximos capítulos. Então, vejam, né, como o nosso corpo funciona. Proteína é essencial, gordura é essencial, carboidrato não. E fica muito mais fácil a gente controlar a nossa glicemia, tirando o carboidrato, diminuindo o carboidrato, não consumindo carboidrato de alto índice glicêmico e consumindo mais proteína, usando a proteína como principal fonte de açúcar, porque ela parte dessa proteína vai virar açúcar e vai dar energia para o nosso corpo. Então, é muito importante a gente entender como isso funciona. E aí, no final do livro, desse capítulo, ele vai falar sobre o álcool, que é uma notícia boa, até que enfim, gente, uma coisa que a gente pode comer, que a gente pode tomar, que é divertido, e que a gente pode tomar sem grandes preocupações. Então, vamos falar sobre o álcool. Isso é interessante. O protocolo Coimbra, eu não posso beber muito, assim, posso beber no máximo uma taça de vinho por semana. Então, eu tive que adaptar isso. Eu costumava beber um pouquinho mais de uma taça de vinho por semana. Mas, agora eu tô tendo que reduzir. Mas vamos ver o que ele fala sobre o álcool. Ele fala que o álcool é uma fonte de caloria ou de energia. Então, ele dá energia pra gente sem alterar o açúcar no nosso sangue. Então, ele fala que ele não altera o açúcar no sangue, mas se você toma insulina, você precisa ficar atento. Porque o que o álcool vai causar? Pode causar hipoglicemia. Isso mesmo, o álcool pode causar hipoglicemia. Por quê, gente? Porque o álcool, ele inibe a produção do glucagon pelo fígado e inibe, então, esse processo de transformar proteína em glicose. Então, uma pessoa que está acostumada com tomar tantas unidades de insulina com tal alimento, quando ela bebe, ela pode ter hipo. Por quê? Porque vai ter menos glicose liberada pelo corpo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Lembra que lá no primeiro capítulo, quando a gente falou sobre o glicosímetro, ele falou que ele comprou o glicosímetro que estava sendo usado pelos hospitais para diferenciar quem era bêbado e quem era hipoglicêmico. Foi para isso que o glicosímetro foi criado, para que os hospitais diferenciassem quem chegasse lá com sintoma de hipoglicemia, que é o mesmo sintoma de bêbado. Então, é muito perigoso isso, porque você pode se dar mal. Você imagina, bêbado não tem consciência. E aí você chega no hospital e é tratado como se fosse hipoglicemia. Ou o contrário, você está com hipoglicemia e é tratado como se estivesse bêbado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Olha aqui o que ele fala. Álcool etílico, que é o ingrediente ativo em bebida destilada, vinho e cerveja, não afeta diretamente o açúcar no sangue, porque o corpo não converte em glicose. No caso de bebidas destiladas e vinho muito seco, e o álcool geralmente não é acompanhado por carboidratos que vão afetar o açúcar no nosso sangue. Então, cerveja, gin e drinks sem açúcar, na verdade, podem nos ajudar, se consumido com moderação. Então, cuidado para não ficar bêbado. Olha só, a Janaína falando, né? Imagina, a pessoa tá bêbada e dá glicose, tá com hipoglicemia, bêbado, diabético, e aí vai tomar glicose na veia. Olha a confusão que isso pode gerar. Ele fala, vou ler no final o que ele fala sobre isso. Ele fala uma coisa bem engraçada. Aí, olha só, os sintomas de intoxicação alcoólica são os mesmos sintomas da cetoacidose. Imita a cetoacidose. Então, o alto nível de açúcar no sangue e o acúmulo de cetona no corpo pode resultar num coma diabético.
E o grande acúmulo de cetona faz com que o hálito de um diabético tenha o aroma semelhante ao de alguém que andou bebendo. Então, se você não morre de hipoglicemia grave, você pode facilmente morrer de vergonha quando você vê os seus amigos horrorizados e aterrorizados porque um esquadrão de emergência precisou ser chamado para levá-lo ao hospital. Achei muito legal isso que ele falou. Então, qual que é o problema de ficar bêbado e do diabético ficar bêbado? Porque ele vai ou morrer de hipoglicemia grave, ou ele vai morrer de vergonha, porque vai chegar no hospital, vai passar por toda a vergonha dos amigos dele e vai chegar lá e não é hipoglicemia. Então, gente, cuidado. Quem é diabético não pode ficar bêbado. E ensina, gente, por favor, ensinem as pessoas que convivem com vocês a manusearem as coisas, né, de vocês, a medirem a glicemia de vocês, a saber o que fazer se você estiver com hipoglicemia. É muito importante aplicar insulina. Vocês têm que ensinar as pessoas que convivem com vocês a ajudarem vocês caso vocês percam a consciência. Então, isso é muito importante. A Carol está perguntando em qual momento ele recomenda beber. Vou ler agora aqui, ó, o que ele fala. Em pequenas quantidades, repetindo, em pequenas quantidades, o álcool é relativamente inofensivo. Um copo de vinho seco ou uma cerveja com jantar é inofensivo. Mas se você é do tipo que não pode limitar a bebida, é melhor evitar completamente. Pelas razões já discutidas e contrariamente às diretrizes oficiais, o álcool pode ser mais benigno entre as refeições do que nas refeições. Um efeito benéfico do álcool é que ele pode permitir a alguns diabéticos consumirem. O efeito benéfico do álcool pode permitir com que os diabéticos consumam uma cerveja light, ele chama de light, eu não sei o que seria isso, ou uma pequena Blood Mary, né, que é um drink feito de suco de tomate com vodka. Alguém já bebeu isso, gente? Suco de tomate com vodka? Nunca ouvi falar disso. Sem aumentar o açúcar no sangue. Então, a gente pode sim beber sem isso alterar o açúcar no nosso sangue, né? Então, ele fala que isso não vai causar nenhum prejuízo à nossa glicemia, se consumido, gente, em pequena quantidade. Se você não consegue controlar, melhor não beber, tá bom? Então, você pode beber de preferência, né, que seja, então, entre as refeições, do que durante as refeições. Vai ser mais benéfico para o diabético. Até porque ele vai impedir, né, essa produção de glucagon e vai impedir essa produção de glicose pelo fígado. Então, esse foi o capítulo, finalizamos o capítulo 9, sobre, então, os alimentos. Semana que vem, terça-feira, a gente vai continuar falando sobre os alimentos. E tá sendo bem, essa parte é mais prática, né? É bem legal a gente entender como funciona, pra gente saber como que o nosso corpo trabalha e saber controlar melhor a nossa glicemia. Então, semana que vem a gente continua, o próximo capítulo também é sobre alimentos. E a gente vai continuar falando sobre os alimentos permitidos, proibidos e como eles agem no nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os diabéticos que vocês conhecem, que essas informações são muito importantes. Esse livro realmente é a Bíblia do diabético. Todo diabético tem que conhecer isso aqui. Tem que conhecer como esse corpo, como que esses nutrientes funcionam no nosso corpo, porque é muito importante a gente ser protagonista no nosso tratamento. Nós não podemos terceirizar a nossa saúde, a gente tem que ser protagonista. Então, aprendam sobre o corpo de vocês, estudem para que vocês tenham saúde e que não entrem nas estatísticas aí de amputação, de perda de rins, né, de ter que fazer diálise, de perda da visão. É isso que a gente está buscando, uma vida o mais saudável possível. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. E eu vou deixar aí nos stories as informações que eu falei aqui, sobre os documentários que eu indiquei, os médicos que eu indiquei, o site do Dr. Souto, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até terça, hein? Terça a gente continua às 17 horas. Tchau!